Glória a Deus. Vamos lá, abre sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 5. É um texto longo, mas é um texto muito gostoso. É um texto de muito ensinamento. Eu vou ler aqui na NVT. Não sei se já está aí. E vocês acompanhem a leitura, assim, bem focado no texto. Abra a sua Bíblia, se for o caso, o seu celular. Se for o caso, olha aí na tela. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem. Olha esta mensagem, irmãos. Por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Imagina você no seu condomínio: envia-me a mim. Imagina você na sua célula: envia aqui para a nossa célula, vocês vão ver que tem profeta nessa célula. Então Naamã foi com seus cavalos, seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para ele, para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos, seus soldados, lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e a sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a comitiva voltaram à casa do homem de Deus, até Eliseu. Ao chegar diante do profeta, aí sim o profeta já o recebeu. Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus nem em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra,
pois o teu servo nunca mais oferecerá holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe, perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz, siga a sua vida. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servos de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi muito bom, foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu Senhor, enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70, não 35, né? Leve 70 quilos. E ele insistiu com Geazi para que aceitasse, e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mulas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola dos servos, guardou-as em sua casa, mandou os homens de volta, e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum, lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. E por isso a lepra de Naamã, olha que tristeza, e por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra tão rica, cheia de ensinamentos. O que nós pedimos, Espírito Santo, é que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração. Estamos mesmo ansiosos para ouvir a Tua voz e queremos mesmo sentir a Tua presença no nosso meio. Alcance a vida de cada um de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estivemos em Israel agora, recente, né? E graças a Deus nós voltamos alguns dias antes de começar a guerra. Deus é bom. E eu queria mostrar algumas imagens que têm a ver com essa palavra também, e também clamar à igreja para estar orando, né, por Israel. Nós vamos orar agora, no final a gente ora. Mas a primeira imagem é essa daí. Essa daí é uma vista, né, de Jerusalém toda, ao fundo lá, né, a igreja. E o Salmo 122 diz para a gente orar para que haja paz em Jerusalém e que prospere os que amam Jerusalém, né? Então é um tempo difícil realmente, a gente está orando em todas as nossas reuniões, em todos os nossos momentos, as minhas devocionais também tenho orado, para que Deus manifeste graça, poder e glória, como sempre foi. Israel é a terra da promessa, né? Aquele lugar tem muita promessa de Deus. Então que Deus esteja abençoando, e ali nós tivemos a oportunidade, né, de levantar a mão e orar por Jerusalém, lá no local. Aqui tem muitas pessoas que foram, né? Quem foi conosco na viagem? Levante a mão. Olha, que turma boa. Precisamos marcar de novo, hein? Passa a próxima para a gente. E essa daqui que eu queria realmente destacar, que tem a ver, né, com a nossa palavra de hoje,
que foi um momento muito especial. Em todos os lugares que nós passamos, sempre foi assim muito emocionante, sempre foi muito como a gente caminhar na palavra, né, na Bíblia, história, e ver aqueles lugares realmente ativa a nossa fé, aguça a nossa fé. Mas neste momento, para mim, especificamente, foi um momento de maior sentir ali uma presença de Deus como eu nunca tinha sentido, uma alegria que eu nunca tinha sentido, uma paz que eu ainda não tinha provado. Esse foi um momento no Rio Jordão, onde nós renovamos a aliança, né, do batismo. Então, foi um momento muito gostoso. E, para mim, quando eu mergulhei e levantei, como essa sensação de Naamã, após o 7º mergulho, que levantou todo limpo, e ali começou uma nova história na vida de Naamã. Ali tudo se fez novo na vida dele. E nesse momento que eu mergulhei, o que veio ao meu coração, a palavra de Deus que veio ao meu coração, estou fazendo algo novo. Estou fazendo algo novo. Estou fazendo algo novo. Por isso que foi um momento assim, de muita alegria neste momento do batismo. E ali também eu tive a oportunidade de batizar, né, renovar a aliança de batismo, né, no caso, da minha esposa. Foi também um momento muito especial. E aqui a gente estava, todos já tinham saído do local, né? E ficou eu e ela e a gente orando: Senhor, algo novo, começa algo novo mesmo, começa algo novo no meu coração, na minha família, no ministério, começa algo novo, nós queremos levantar dessa água realmente transformado e mudado pelo Senhor. E aí tem aqui a do meio, é um vídeo, e eu vou pedir os meninos aí da multimídia que pode soltar. Opa, volte. Não pode andar assim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Obrigado, Senhor! Amém, glória a Deus. Foi realmente reviver isso, é muito bom. Foi um momento muito especial. Pode colocar a próxima. E aí, ao final, todos, né? Isso aí foi um momento que todos nós fizemos esse ato profético de Naamã, e nós mergulhamos 7 vezes aí no Rio Jordão, e profeticamente nós estávamos declarando que estávamos saindo dali curados, purificados, e algo novo Deus estava começando na nossa vida. Então, foi um momento, para mim, muito especial, este momento. Amém? Pode acender as luzes. Creio que também para os demais foi um momento também muito especial, né? Principalmente que nesse dia nós batizamos 3, batismo mesmo, não foi renovação de aliança não. Foi um batismo que aconteceu lá e foi um momento assim muito especial. Essa mensagem de hoje, o título dessa pregação é Nível de Intimidade com Deus. Nós vamos destacar aqui nesse texto pelo menos esses 4 principais personagens e falar da vida deles e o nível de intimidade. Na verdade, nós queremos, em cada um deles, nos assemelhar, ver o que parece, o que realmente tem a ver conosco, o que realmente eles, em termos de nível de intimidade com Deus, tem a ver conosco. Então, é um texto longo, como eu falei, mas nós podemos destacar aí essas várias pessoas. Eu vou focar em 4, né, a forma distinta como eles se relacionam com Deus, como eles se relacionam, qual a intimidade de cada um. Então, nós queremos destacar aí a vida dessa menina, a israelita, a vida de Naamã, Geazi e Eliseu. E é muito interessante, olhando o texto, que a menina, a escrava, a menina israelita, e Naamã, eles estavam fora da igreja. Fora da igreja, mas com grande diferença. Naamã não tinha naquele momento, nenhuma intimidade com Deus, nem conhecia. A família de Naamã não conhecia nada do Senhor, não tinha nenhum conhecimento. A menina conhecia Deus.
Mas a despeito de estar fora da igreja, ela tinha uma grande intimidade com Deus. E é muito interessante se a gente voltar alguns anos e não longe, né? No tempo da pandemia, nós ficamos fora da igreja. Por um motivo. Exatamente também essa menina tinha um motivo para estar fora. Era a vontade dela? De jeito nenhum. A vontade dela era estar na casa do Senhor, assim como o salmista diz, né? Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Essa era a vontade dela. Mas, diante das circunstâncias, ela estava distante da igreja, mas a igreja estava nela. A igreja não saiu dela. Então, tem esses dois que têm essa semelhança e essa grande diferença de estar fora da igreja e até o momento, então, bem diferente em termos de intimidade, de nível de adoração, de relacionamento com Deus. E os outros dois, Naamã, Geazi e Eliseu, estavam dentro da igreja. Mas também havia uma grande diferença entre os dois. Mesmo dentro da igreja, um realmente tinha intimidade com Deus e o outro não tinha intimidade com Deus, a despeito de estar na igreja, a despeito de ser alguém que fazia parte da liderança, alguém que estava ali desenvolvendo talvez um ministério, alguém que estava caminhando, mas sem intimidade com Deus. Então, nós vamos destacar a vida de cada um. Eu tenho duas sugestões, né? Você sair daqui abençoado. Um é Deus falar realmente ao seu coração e você se encaixar em um desses quatro e haver realmente mudança, e o outro porque eu vou ser rápido. De repente você pode falar assim, mas foi rápido, então foi bom. Minha oração que seja o primeiro, que você se identifique com um deles. Então, os dois, Eliseu e Geazi, estavam dentro da igreja, mas havia uma diferença enorme em relação aos dois, quando a gente olha em termos de intimidade e relacionamento com Deus. Mas vamos começar falando de intimidade. Qual é a definição realmente de intimidade? A gente está falando de intimidade com Deus, mas a gente também se relaciona com as pessoas. Então, qual que seria uma definição de intimidade? Eu peguei lá no Wikipédia uma definição, e ele diz o seguinte: a definição de intimidade é complexa, uma vez que o seu significado varia de relacionamento para relacionamento, e dentro do mesmo relacionamento ao longo do tempo. A gente pode observar isso nos nossos, quem é casado, né? O quanto tempo é casado, o quanto que essa intimidade cresceu e permanece, e quanto que ela evolui. Então, a intimidade está ligada com sentimentos de afeto entre pessoas em um relacionamento. E a definição continua, e ele diz o seguinte: não é uma definição precisa, mas parece que a intimidade e relacionamentos saudáveis andam de mãos dadas. E realmente é assim, um relacionamento saudável, ele cada vez mais íntimo, ele vai ter realmente ser mais bem-sucedido. Certamente a intimidade é um ingrediente básico em qualquer relacionamento com algum significado. É a base da amizade e uma das funções do amor, que é essa intimidade. Então, pegando essa definição e trazendo agora para a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, vamos tentar identificar nessas pessoas, nesses personagens, esse nível de intimidade que eles desenvolveram com Deus. Então, vamos começar pela a menina israelita, versículo 2 e 3. Ele diz o seguinte: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, vamos lá analisar um pouquinho da vida dessa menina, possivelmente um adolescente, pré-adolescente, a Bíblia não fala exatamente, mas fala menina. E ela foi capturada num momento de guerra. A Síria, então, ataca Israel, os soldados sírios levam essa menina
cativa, como escrava. Ela foi separada da sua família, ela saiu da sua casa. Então não foi algo maravilhoso, não foi algo bom. Imagina você o que está acontecendo hoje, lógico, guardado as devidas proporções, mas o que está acontecendo hoje em Israel, naquela região de Gaza. Aliás, nós estivemos ali na Palestina, na parte da Cisjordânia. Então Israel é dividido ali. Eles falam em zona A, B e C. A zona C, que é a mais perigosa e que a gente nem chega perto, é aquela região de Gaza, que é uma faixa pequena. Mas ali quem domina, na verdade, não são os palestinos, são o grupo terrorista Hamas. Então, por isso, há toda essa dificuldade ali. E nós estivemos na Palestina, na Cisjordânia, em Belém. Eu tirei uma foto bem naquele muro, porque toda a cidade é cercada com este muro. Aconteceu que no período aí de 2000 a 2002 não tinha esse muro e havia muitos atentados e a população de Israel, os judeus, ficavam inseguros, ninguém podia sair porque de hora para outra o ônibus explodia. Então eles cercaram e com isso conteve, né, essa questão desses terrorismos que estava acontecendo. Mas hoje, se a gente olhar para a faixa de Gaza e ver o que está acontecendo, é lógico, como eu falei, guardadas as devidas proporções, pessoas foram sequestradas. Nesse caso, há uma violência muito forte. Não é o caso dessa menina, porque eles levaram para casa, lógico, é uma situação bem adversa, né, de sair da sua família, de deixar a família, não deixar, de ser separado realmente da família, mas pelo menos havia um tipo de tratamento para essa menina. Então, era uma pré-adolescente, mas ela tem um testemunho assim, maravilhoso, que impacta a vida da gente. O testemunho dessa pequena menina é um exemplo de um grande nível de intimidade com Deus, porque nessa situação, qual que seria a nossa reação? Em saber que aquele homem que de uma guerra nos separou da nossa família, nos levou cativos, e agora eu estou sabendo que ele está com lepra. O que eu ia falar? Deus o tenha. Deus o leve. Mas, ao contrário disso, essa menina viu uma possibilidade desse homem conhecer a Jesus. Uma possibilidade de mudar a história, tanto da vida, da família, de toda a família, como dela própria também. Alguma coisa, a Bíblia não relata sobre isso, mas alguma coisa iria acontecer. O nível de intimidade dessa menina com Deus era tão forte, que ela não teve dúvidas em sugerir. Não veio esse pensamento no coração dela: Deus, leva logo, mata logo, Senhor. Não. Pelo contrário, Senhor, o Senhor pode, o Senhor me colocou neste lugar, e o Senhor tem propósito. A despeito das circunstâncias, de tudo, o Senhor tem propósito. Então, havia uma intimidade, mesmo fora da igreja, distante da igreja, fora da comunhão com os irmãos, ela mantinha uma comunhão muito forte com Deus e um relacionamento muito íntimo com Deus, para saber, porque, olha bem, imagina você, se o meu Senhor for a Samaria, diante do profeta, ele vai ser curado. E ele era um comandante de guerra. Ele levantou toda aquela comitiva, você viu, tantos quilos de ouro, tantos quilos de pratas. Então, era uma grande comitiva. Imagina se esse homem chega lá e nada acontecesse. Ele voltasse para casa leproso. O que seria dessa menina? Então, ela tinha muita convicção do que ela estava falando. Se o meu Senhor for lá, eu não tenho dúvida, Deus vai fazer a obra. Por quê? Eu já orei. Lá tem profeta, mas eu já orei aqui. E olha, outra coisa muito interessante, o texto aqui, ele não fala, o texto aqui, ele esconde isso. Mas foi o primeiro a ser curado de lepra. Ninguém havia sido curado de lepra por Naamã. Ninguém. Então aquela menina ousou e falou: se for lá, eu tenho certeza, Deus vai curar. Se for lá, eu tenho certeza, algo vai acontecer. E ela possivelmente dobrou aquele joelho e começou a orar e jejuar: Senhor, agora, Senhor, não tem mais jeito não, agora o homem está indo.
Então faça a tua obra. E começou orando, clamando, isso eu falando, né? A Bíblia não relata nada sobre isso. E ela, assim, com toda a fé de que Deus ia curar. Por que eu falo que foi o primeiro que foi curado de lepra por Eliseu? O próprio Jesus falou isso. Se a gente olhar Lucas 4, 27, ele vai dizer assim: havia muitas pessoas com lepra, que viviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. O único foi Naamã. E ele era do país da Síria e não de Israel. Então, o único que foi curado, tinha muita gente com lepra. Não sei se ela viu alguns que Eliseu foi lá e orou, mas não curou, continuou com lepra, porque tinha muitos. O único que foi curado foi Naamã. E essa menina, mesmo assim, fala: não, Deus, eu tenho certeza. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder. Então, é uma fé assim, extraordinária dessa menina. É uma confiança que eu quero dizer com vocês, sinceramente. A fé dessa menina, ela nos humilha. A fé dessa menina, como crentes no Senhor Jesus, ela nos humilha. Como eu falei, nós estivemos lá na Palestina. No dia que nós chegamos, foi até um contraste bem grande, né? Houve alguns contratempos e a empresa que nos levou, era só uma escala em Dubai e acabou a gente tendo que ficar 2 dias em Dubai. Glória a Deus, Deus é bom, não conhecia aquele lugar. Meu sonho era uma lua de mel com a minha esposa lá, então metade já foi. Então a gente estava naquela cidade, um glamour todo, né? Vou te dizer, não quero voltar mais não. É muito calor. 60 graus, não dá para a gente nem andar na rua naquela cidade. Mas era um glamour, a cidade é muito linda, o lugar é muito esplendoroso, é tudo grande, é tudo maravilhoso, tudo, é superlativo. E a gente sai daquele lugar e vai parar onde, quando a gente chega em Israel? Em Belém, uma vila de 30 mil habitantes. Vila mesmo, da parte do lado da Palestina. Tanto que o nosso hotel era bem no meio da muvuca lá, era a Avenida Central passando, e gente vendendo, e galinha, e fruta, e roupa, que a gente chegou e ficou meio assustado. Ué, onde nós estamos, gente? Mas foi bom, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque a gente pôde conviver com aquele povo ali, os palestinos, e eles gostam muito dos brasileiros. A gente passava lá e pelo sotaque, eles já conhecem, pela nossa conversa, brasileiros, eu amo brasileiros. E aí começa a falar, aqui no comércio, né? Entra aqui é mais barato do que Casas Bahia. E eles gostavam muito da gente. Eu nem vou falar mais o que eles falavam, para não entrar na área da política. Vocês já sabem, né? Mas nós chegamos ali naquele dia e nós estávamos com a camisa da empresa, né, de turismo. E a camisa tinha uma estrela, a estrela de Davi. Que para eles, porque no lado da Palestina, eles são muçulmanos. Eles não são judeus, eles não adoram. É um Deus monoteísta para eles, mas não é o nosso Deus. Não é esse Deus que Naamã conheceu. Então, a gente chegar com aquela camisa ali, poderia ser a faixa de Gaza acontecendo a guerra ali. E logo quando nós chegamos, o motorista, que é da Palestina, ele chegou para o líder e falou: olha, tira essa camisa, ninguém sai com essa camisa não, porque senão vocês vão morrer aqui neste lugar. Mais ou menos isso. E nós tivemos que guardar as camisas na nossa mala, porque a situação era esta. Agora, vamos voltar para a menina aqui, que estava na Síria, que não podia colocar a camisa de Davi dentro daquela casa, muito menos sair na rua, mas ela foi tão ousada que não colocou a camisa, mas falou de Deus. Imagina nós chegando na nossa comitiva ali em Israel, e de repente a gente sai naquelas ruas de Belém, Jesus Cristo é o Senhor. Ou abordando um e o outro, evangelizando.
Mais ou menos é isso que essa menina fez. Ela poderia ter, ela era uma escrava, ela era mulher e ela era uma menina. Eu não sei nem como que esses homens, tanto a mulher, né, a esposa de Naamã, como o próprio Naamã, deu crédito a essa palavra. Por isso que eu falo que é uma menina que tinha muita intimidade com Deus, porque não foi ela que moveu o coração do Naamã. Foi Deus através da oração dela. Ela não chegou assim de cara e ficou sabendo e falou, certamente ela dobrou o joelho. Senhor, qual é a direção? Senhor, como que eu oro? Senhor, como que eu vou agir? Eu estou aqui, mas eu sou a igreja do Senhor neste lugar. Aqui eu sou luz, aqui eu sou sal. Então as trevas têm que sair, me dá uma direção. E foi, creio eu, a direção que Deus deu a esta menina, e ela prontamente atendeu com toda a coragem e falou, Senhor, se morrer, morri. Lembra da rainha? Se perecer, pereci. Mas eu vou falar. Nós mesmos, queridos, sem nenhuma adversidade como essa, na nossa própria célula, quantas dificuldades nós mesmos criamos para não chamar uma pessoa, para não falar de Jesus, para um leproso. Porque quando a Bíblia fala de lepra, ela relaciona isso a pecado. Naamã aqui era este homem, pecador, esse fora da igreja, esse qual nós temos que buscar e temos que falar de Jesus. Está aqui os irmãos, casal de missionários. Vai lá para perto da faixa de Gaza, lá no Egito, para falar para muçulmanos. Os casal de meninas israelitas, que vai sair da cidade, que vai sair da sua casa e vai estar num lugar que não tem, é hostil, é inóspito para nós. Mas nós não vamos sozinhos. E eles não vão sozinhos. Nós vamos estar aqui orando. Nós vamos estar crendo que Deus dos exércitos, Ele é poderoso para mudar através de uma pessoa, ainda que seja uma criança, uma família inteira, uma nação. Deus faz. Deus faz. E, pessoalmente, a parte mais triste quando se fala dessa menina, para mim, a parte mais triste, que a menina desaparece logo depois desses versículos, dessa narrativa que nós lemos. Não se ouve mais falar dessa menina depois. Nós não somos informados o que aconteceu com ela. Aliás, nem o nome dela aparece. Isso que eu acho triste, porque é uma das meninas que, quando nós chegarmos lá no céu, eu quero cumprimentá-la. E que eu pedi ela para colocar a mão na minha cabeça, ora por mim. Não aparece nem o nome, se ela foi libertada realmente, se ela voltou para a casa dela, se os pais vieram, nada. Nada. Nós não sabemos de nada dessa menina. Mas o que fica é o ensinamento. Ela tinha intimidade com Deus. Ela estava fora da igreja, mas a igreja estava muito forte e viva dentro dela. Aonde quer que ela fosse, seja na escola, seja na vizinhança, seja no trabalho, em qualquer lugar, o brilho de Jesus no rosto dela era visível para todos. Possivelmente é isso que identificou ela dentro dessa casa. O que te identifica como um servo de Deus no lugar onde que você passa? Aliás, as pessoas realmente veem isso, esse brilho nos seus olhos, essa sede pelas almas, esse desejo de falar do amor de Jesus, ainda que seja a pior das circunstâncias, ainda que seja aquele patrão mais difícil, mas você está ali, Senhor, salva ele. Ainda que seja aquela vizinha das... nem vou falar o nome. Teve uma época, nós tivemos um vizinho, hoje eles não estão aqui, nem está no estado, já mudou de estado. Mas o apartamento de baixo, a vizinha fumava, e era muito cigarro. E aquele cigarro subia, a fumaça subia, né? E entrava diretamente no nosso apartamento. Qual era a minha oração?
Igual a da menina, vocês não vão falar nada não. Não manda um câncer, Senhor, mata logo. Não, 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 não. Senhor, converte o coração dessa mulher. Converte o coração dessa mulher. Aí, para surpresa minha, um culto aqui na igreja. Na hora do apelo, quem estava aqui na frente? A mulher, a vizinha. E eu vim aqui, dei um abraço nela, falei, graças a Deus, que eu estava sofrendo demais com aquele cigarro. E ela realmente andou firme. Depois eles tiveram que voltar para Brasília, porque o serviço do marido aqui acabou. Aliás, não só ela se converteu, mas o marido também. E tinha mais, a garagem do carro deles era do lado do meu, e a garagem lá era apertada. A porta do meu carro estava toda picotada, porque ele abria a porta do carro dele, pá, abria, pá. Falei, Jesus te abençoe, meu amigo. Jesus te abençoe. Graças a Deus se converteu também. Aí eu pude falar, irmão, abre mais devagar essa porta. Jesus se converteu. Vamos lá para o próximo, Naamã. Eu falei que ia ser rápido, e já até acabou o tempo. Eu quero falar agora de Naamã, é o próximo aqui. Naamã, diz o versículo 1, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este homem era guerreiro e ficou leproso. Aqui, neste momento, no versículo 1, o que nós temos aqui é uma imagem de um homem pecador, sem nenhuma proximidade com Deus. Um ímpio, uma pessoa de fora, uma pessoa que não teve ainda contato com o Senhor. Uma pessoa que está lá fora, qual nós queremos alcançar. Um que precisa mesmo conhecer a Deus. E é muito interessante que ele estava tão ansioso, quando as pessoas passam por problema, elas ficam assim, qualquer coisa que vier à mão. Teve uma época da minha vida que foi assim, nós estávamos no fundo do poço, não tinha mais saída. Então, todas as oportunidades que surgiam, parecia que aquilo agora vai vir a bênção, agora vai vir a vitória. E eu me lembro muito bem que numa dessas, que a gente estava no fundo do poço, veio um colega de trabalho. E ele falou assim na época, leva a sua esposa em uma reunião lá em casa. Uma só já é o suficiente para ela ser curada. Cláudia estava passando por um processo depressivo muito forte, muito. Já tinha procurado médico, psicólogo, psiquiatra, até na época a gente não tinha... A gente era igual Naamã, nós estávamos muito distante da presença de Deus, nós não tínhamos intimidade nenhuma. Eu dizia ser, mas não era nada. Ela também dizia ser, mas também não era nada. A família católica, e daqueles católicos bem enraizados do romanismo, porque eles são descendentes de italiano, mas não tinha nada de intimidade com Deus. Tanto que quando ela procurou o padre falou, não sou médico não, minha filha, vai procurar um médico. E aí ela se decepcionou. Então, nesse momento, chega uma pessoa e fala assim, olha, uma reunião só. Estava querendo qualquer coisa, como Naamã, eu quero ele me livrar dessa lepra. Porque é muito interessante, Naamã diz aqui que era o principal, ele era muito honrado. E o nome de Naamã, eu não anotei aqui, mas pelo que eu li, parece ser homem bonito. É mais ou menos isso. Olha para o Fabiano, pastor Fabiano, é o significado. Estou parecendo pastor Jonas aqui, né? Mas era o significado do nome dele. Então, a aparência dele era assim, mas por trás da armadura que ele vestia de comandante, era outro. Lá fora, para a sociedade, para os soldados, era um. Dentro de casa, ele tinha que tirar a armadura. Aqui dentro da igreja é um. Mas quando chega em casa, tem que tirar a armadura. Aí você conhece quem é realmente a pessoa. Aí você sabe realmente qual é o nível de intimidade. Então, nessa situação que eu estava, e aquela pessoa, uma reunião só, e nós fomos, que eu estava aceitando qualquer coisa. Quando chegou lá, era uma reunião daquele espiritismo bem pesado, do candomblé, sei lá, nem sei qual linha era. Aí tinha um pai de santo, aliás, era uma mãe de santo, que virava um homem pela voz e pela fisionomia. E aí, no meio de tudo aquilo ali, estávamos nós lá.
E eu saía dali tremendo, com as pernas tremendo, com medo daquele negócio. E eu sei que foi algum tempo, e depois de alguns meses a gente já estava sacrificando animal e nada. A lepra continuava pior ainda. E aí na última noite, na madrugada, que teve um trabalho, tinha uma criança pequena, e o trabalho era para essa criança, dizendo que tinha mal olhado. E de repente aquela pessoa que recebe a entidade, totalmente transformada, a fisionomia, a voz, falou: eu quero o sangue dessa criança. Aquilo eu tremia, e ela partiu para morder o pescoço da criança. Eu segurei pelo cabelo, falei com os pais: tira essa criança daqui. Eles saíram com a criança correndo, e de repente aquela entidade vira para mim e fala assim: agora é sua vez. A minha missão é acabar com você, a sua esposa e o filho. Na época nós tínhamos o Lucas. Lucas não estava nesse dia, não. Imagina você. Aquilo eu tremia, mas eu lembrei dos ensinamentos da escola bíblica dominical, quando a minha mãe me levava, pequenininho, puxando pela orelha, e eu me lembrei dos cânticozinhos da escola bíblica, e naquele momento eu olhei para ele e falei: eu quero ver se você é mais poderoso do que Jesus Cristo. Peguei minha esposa pelo braço, saiu: não, você não pode sair agora, vai quebrar o trabalho. Pode quebrar o trabalho, quebrar a casa, quebrar o que for, mas aqui a gente não fica. Quando eu cheguei em casa, olhando para o teto, o olho arregalado, né? Pensando: o que é isso? Amanheceu o dia, nem eu e nem Cláudia dormiu. Aí nós saímos. Aliás, ela saiu, né? De casa, sem rumo, sem direção, atordoada. E, de repente, ela está de um lado da calçada, do outro lado está a Josefina. Já falei isso trocentas vezes aqui, né? E a Josefina falando de Jesus para aquela menina. E a menina fala: não quero saber disso. Quero aproveitar a minha vida. Aí Cláudia: ei, dá a vaga dela para mim. Josefina abraçou Cláudia. E hoje, o nosso Deus é esse Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o autor da vida, o que está no controle de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. De Daramana Surian Daramanaya. Eu me assemelho muito a Naamã nesse período. Trabalhava num lugar em que, naquela época, os salários, se a gente comparar de hoje, vamos colocar aí uns 20 salários mínimos. Mas chegava no final do mês, era como um saquetel furado. Não dava para nada e eu tinha dívida. Porque era igual Naamã. Por fora uma armadura, por dentro cheio de lepra. Como eu falei, lepra, na Bíblia, você pode substituir a palavra o pecado. Então a minha vida era desse jeito, como de Naamã. E havia um anseio realmente para largar isso. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa igreja, e nessa igreja tinha uma unidade da APAI, e eu fui com um sobrinho. Naquele dia eu fui levá-lo, foi a única vez que eu fui levá-lo. Mas quando eu entrei ali, era uma igreja evangélica. Quando eu entrei naquele lugar, eu me senti tão sujo, mas tão sujo, que eu falei: eu não posso ficar aqui. Aqui não me cabe aqui. Mas foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. Quando Cláudia tomou essa decisão, eu demorei ainda algum tempo para aceitar a Jesus, relutando como Naamã. Da mesma forma, quando ele chegou no profeta, e o profeta nem recebeu, mandou o seminarista para falar com ele, nem foi lá receber, e ele todo orgulhoso: o que é isso? Então, era esse orgulho, essa vaidade, achava que a vida era assim, que tinha que ser daquele jeito. E então, quebrava a cara muitas vezes. Até que, nesse momento, quando Deus fala comigo naquela igreja, para mim, eu não tinha direito ao perdão de Deus. Para mim, aquilo era tão sujo que Deus não ia me limpar. Mas tinha sede daquilo. E Naamã, então, ele vai até Eliseu, e dessa forma, né, como o texto relata, ele nem o recebe.
E, de repente, ele já estava desistindo, ele já estava voltando. Ele já, pelo orgulho, pela vaidade, ele já estava indo embora. Era um homem que estava fora da igreja, que não conhecia Deus e tinha toda a oportunidade de mudar a história. Era uma casa de paz que estava acontecendo aqui, e ele poderia realmente mudar a história. E, de repente, os próprios amigos, soldados, falaram: olha, é tão difícil fazer isso? A gente pensa que não, mas imagina você. Eu creio que para ele entrar no Rio Jordão, como a gente estava ali, ele teve que tirar a armadura diante de todos. Diante de todos, os soldados e todos que estavam ali em volta. Quando a gente chega aqui no final, a gente faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Levante a mão, vem aqui à frente. Não é semelhante? Como que a gente reluta aí no banco? Como que a gente tem dificuldade de tirar armaduras e vir aqui? Porque aqui é o Rio Jordão. Aqui você vai mergulhar e você vai sair daqui curado, sarado. Mas dar esses passos até chegar aqui, como Naamã, orgulho, vaidade, o que vão pensar de mim, o que eles vão falar da minha vida, virei crente. Na minha época era desse jeito. E quantas dificuldades eu tive para chegar aqui à frente. Mas depois que eu cheguei e que recebi aquela cura, que Deus transformou, eu sentia tanta necessidade de voltar, que eu acho que eu voltei umas 10 vezes aceitando Jesus. Por fim, o pastor falou assim: meu filho, não precisa você vir mais, pode ficar no banco, deixa para as outras pessoas. Porque era essa a sensação. E Naamã, ele foi completamente curado e a pele ficou como de uma criança, diz a palavra. Aqui ele levantou um novo homem. Aqui ele levantou com uma nova história. Aqui ele levantou convertido, de fato e de verdade. Aqui ele não tinha mais dúvida agora quem era o Deus de Israel. Aqui ele não tinha mais dúvida mais em quem que ele ia servir, em quem que ele ia buscar, e certamente agora é um processo de santidade, de aumentar essa intimidade com Deus. É um processo. E ele queria esse processo. Porque quando a gente aceita Jesus, automaticamente nós passamos a ser feitos filhos de Deus, a Bíblia diz, nós nascemos de novo, nós somos regenerados e nós somos justificados, o preço foi pago. Nós não temos mais nenhuma dívida com o inferno, porque Jesus pagou lá na cruz esse preço, o momento que eu aceito Jesus. Mas daqui para frente agora é um processo de desenvolver intimidade com Deus, de santificação, de leitura da palavra, de oração, de envolvimento, de participação e de falar deste amor que nos resgatou para outras pessoas que estão lá fora, para os Naamãs que estão lá fora. E certamente, eu não tenho dúvida, a Bíblia não diz nada disso, mas começou uma célula lá na casa do Naamã, mesmo que escondido, começou uma célula lá. Qual o nome da célula lá da casa de Naamã? Alguém chuta? 7 mergulhos. Deus da cura. E certamente toda quarta-feira ele chamava alguém, fazia dia do amigo, fazia dia da colheita, fazia tudo isso. E certamente sempre no final da célula era aquele churrasco. Como muitas células nossas aqui. Vamos pular para frente, que já acabou meu tempo. Eu falei que ia ser rápido. Bom, Geazi, versículo 20, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi muito bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu, juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Olha a situação deste rapaz. Geazi que estava dentro da igreja, Geazi que estava ao lado de Eliseu, Geazi que acompanhou tudo, viu os milagres, Geazi que ouvia falar de Deus todos os momentos, era um representante, um mensageiro de Eliseu, uma pessoa de confiança até de Eliseu. Olha a situação deste homem. Viu tantos milagres,
Ele participou de milagres, aquele filho da sunamita, aliás, foi ele que deu a sugestão. Eliseu pergunta para ele, o que nós podemos fazer por essa mulher? Ah, Eliseu, ela não tem filhos. E Eliseu ora e vem, ela engravida, e deu um tempo, esse menino morre. E ele participa deste momento que ele é ressuscitado. E eu fico imaginando Eliseu nessa situação, pediu um filho, a mulher tem um filho, e agora esse menino morre. E é muito interessante porque ele entra no quarto, fecha a porta e começa a orar, mas não dá certo, não. Aí Deus dá uma direção dele deitar e colocar a face, nariz no nariz, boca na boca do defunto. Imagina você, Deus falando isso contigo? Só de ir no cemitério você já tem medo. Só de ver um defunto já é tremendo. Bom, vamos pular isso daí que não tem nada a ver com... Mas esse homem viu esses milagres, aquele cozido, né, de legumes que tinha e estava envenenado. Eliseu orou e ele viu esse milagre. Também viu a multiplicação dos pães. É muito interessante que esse milagre aconteceu com Eliseu e depois lá no Novo Testamento com Jesus. E ele alimentou, tinha 20 pães, ele orou e alimentou 100 homens. Então ele viu tudo isso. E aí tem essa atitude que é decepcionante. Dentro da igreja, vivendo tudo isso, mas sem nenhuma intimidade com Deus. Imagina nós aqui na igreja, vivendo tudo isso, mas na hora do dízimo, na hora da oferta, na hora de uma oferta para construção, ou vem uma pandemia, aí é o primeiro a sair. Ou vem algum ventozinho, não gostei do louvor, não gostei daquele pastor, não gostei daquela mensagem, não gostei daquele jeito. Mas caminha com a gente aqui, cresceu aqui, foi ensinado, conhece os princípios, conhece os valores, conhece a idoneidade dos pastores, da liderança da igreja, sabe como nós somos, mas de repente sai. Deus me mostrou a direção. Esse homem... não era momento, tem momento certo para aceitar a oferta, mas não era este momento. E ele vai por cobiça, ele vai por vaidade, ele vai agarrado nas coisas deste mundo. É assim que ele age. Eu gostaria de falar mais de Geazi, mas eu vou pular aqui para o Eliseu, por causa do nosso horário. Então, Eliseu, vamos lá, não anotei o versículo aqui não, mas nós vamos descobrir. Ele diz o seguinte, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia este homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu dentro da igreja, e Eliseu com muita intimidade com Deus. Com intimidade assim, fora do normal. Eliseu era fora da curva. O nome de Eliseu significa Deus é a salvação. Aliás, quando Deus chamou Eliseu, Eliseu foi o sucessor de Elias. Assim como Geazi andou com Eliseu, Eliseu andou com Elias, e ele foi fiel, ele aprendeu, ele realmente se deu. Quando Deus o chamou, Elias vai lá e joga a capa em cima dele, sem nada, sem pensar duas vezes, ele entendeu, Deus está me chamando para este ministério e eu vou. Quebrou o arado de madeira, matou os bois que tinha ali, ele acabou com tudo que segurava ele lá, na sua casa, no seu passado, e agora eu vou para frente. Então Eliseu era este homem de Deus, começou o seu ministério como um aluno, como assistente, jovem, muito jovem. Primeiro ele mostra a sua fidelidade nas pequenas coisas, e depois ele cresce. E foi assim um dos homens que Deus mais usou. Foi um dos homens com muita intimidade. Foi um exemplo de intimidade com Deus. Sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a sensibilidade, tanto que Geazi foi lá e não viu Geazi indo lá. Visualmente, fisicamente, ele não viu. Mas em espírito ele estava lá. Em oração, Deus já estava revelando tudo a ele.
Em oração, Deus já estava falando com ele, faz isso. Eliseu tinha tanta visão que ele via os anjos de Deus guerreando. Ele via os exércitos dos céus. Isso é intimidade. Como que ele desenvolveu isso? Oração, busca, dedicação, empenho, jejum. Vamos ficar de pé? Nosso tempo já acabou. Eu quero orar com você, mas antes eu queria que você refletisse em qual dos quatro, você, hoje, você olhando para a sua vida espiritual hoje, neste momento, qual dos quatro você mais se identifica? Em alguma posição nós temos que estar. Em um dos aspectos aqui não tem como a gente sair, nossa vida vai se encaixar hoje. Então a pergunta é para você refletir aí, qual dos quatro mais se assemelha hoje com a sua vida espiritual? Essa menina fora da igreja, mas cheio de intimidade, com convicção, servindo a Deus com lealdade, com firmeza. O Naamã, no primeiro momento que não conhecia nada de Deus, mas abriu o coração, se converteu, e agora é um novo homem, uma nova criatura, restaurado, resgatado, liberto, salvo pelo sangue de Jesus. O Geazi, que está há tanto tempo na igreja, mas tão distante de Deus, sem intimidade, não ler mais a Bíblia, não tem mais tempo de oração, de devocional, não participa da célula, não se envolve com a igreja, ou se envolve, mas tão distante. Isso não é prazer, às vezes é mais peso. Ou Eliseu, vivendo uma vida espiritual de muita intimidade com Deus, de muita intimidade, de ter coração, de ter ouvidos, os olhos sensíveis a tudo que Deus está falando. Aliás, ter este coração, este ouvido sensível à voz de Deus vai nos livrar de muitas coisas. Algo que Geazi não teve, e a sentença foi dura para ele e toda a descendência. Eu quero desafiar você, com qual você se identificou. E quero orar por você agora. Não importa com qual você identificou, vem aqui à frente. De repente você pode estar falando assim, pastor, eu estou neste momento semelhante a este, mas hoje eu quero mudar isso na minha história. Eu quero buscar ser semelhante a Eliseu. Quero buscar ser semelhante àquela menina. Eu quero buscar ser semelhante a um Naamã convertido, de começar tudo novo na minha vida. Eu quero orar com você. Agora é hora de você dar o seu mergulho. Agora é hora de você sair daqui limpo. Agora é hora de você entregar ao Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Então sai do seu lugar. Vamos contar? Cadê o Ministério de Louvor? Enquanto o Ministério canta, você tem a oportunidade de vir e entregar a sua vida. Também vou me colocar aqui na frente, irmãos. Que eu confesso a vocês, tem hora que eu ajo, a minha atitude até assemelha até com Geazi. No meio do ativismo, de vir, de participar, de se envolver, mas cadê a intimidade? Muito tempo para Deus, mas pouco tempo com Deus.
muito tempo envolvido na obra, mas pouco tempo de joelho no quarto fechado da oração. Muito ocupado com as coisas de Deus, mas nem um pouco preocupado com Deus. Então nós precisamos mesmo, irmãos, de buscar a este Deus, de descer a essas águas, de quebrar o orgulho, a vaidade, de nos despir e mostrar as nossas lepras, mas de mergulhar 7 vezes e sair curado. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, meu Deus, e confessamos, Pai, a nossa falha, a nossa falta de intimidade, a nossa distância, a nossa forma de servir mecânica, fria. Ó Deus, nós nos abrimos, rasgamos o nosso coração diante do Senhor, dizendo, Senhor, que às vezes somos como Geazi, somos como Naamã antes do mergulho. Ó Deus, não temos sensibilidade, não temos, ó Deus, um coração sensível, não temos um coração quebrantado, não temos, Senhor Deus, um ouvido, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, a televisão está tão alta, as séries, Netflix está tão alta que nós não conseguimos ouvir ao Senhor, ouvir a Tua voz, não temos sensibilidade ao Teu Espírito, e nós estamos aqui à frente, Senhor, confessando o nosso pecado. Pedimos que o Senhor realmente comece algo novo em nós, Pai. Nós estamos aqui mergulhando 7 vezes, meu Deus, porque nós queremos sair daqui limpos, curados, libertos. Ó Deus, nós queremos fazer como Naamã, nós queremos sair daqui hoje, Senhor, não pagando por uma bênção, não pagando por um milagre, mas nós queremos sair daqui hoje levando um monte de terra para fazer na nossa casa um altar de adoração ao Senhor, para ter tempo com o Senhor, Pai, para ter intimidade com o Senhor. Então, Senhor, olha para o nosso coração, olha para a nossa vida, olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo, Senhor. O Senhor quer desenvolver em nós intimidade acima da curva, como Eliseu. De ser desprendido totalmente das coisas deste mundo. Quando Naamã ofereceu, ele falou, não foi eu que fiz, foi Deus que fez, esse presente não é para mim, leva de volta. Ainda que seja ouro, ainda que seja coisas preciosas, mas o mais precioso para ele é a presença, é a intimidade, é estar nos Teus pés, meu Deus. Nos desprende das coisas deste mundo para servirmos ao Senhor com toda a integridade do nosso coração. Converta de fato e de verdade a nossa vida, Senhor, ao Senhor. Transforma a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela Tua igreja e entrego nas Tuas mãos as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos levantar daqui, vocês que estão na frente, como se fosse já o 7º mergulho. E profeticamente nós vamos levantar aqui uma nova pessoa. Algo novo Deus vai começar em nós. Algo novo Deus vai começar na sua vida e na sua família. Então levante agora desse 7º mergulho, purificado, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Dê um abraço forte aí nessa pessoa do seu lado. Diga a ele, Deus está começando algo novo na sua vida.